é um deles. Ele descobriu rastreando a suposta órbita do planeta X, que a NASA estaria enviando suas ondas espaciais em direção à órbita do planeta. O que é muito estranho, porque se eles dizem que não tem nada lá, para que então enviar a sonda para nada? E não foi apenas uma. Ele acredita que as sondas Voyager 1 e 2 e a Pioneer 10 e 11 tenham esse objetivo secreto como missão. Ele diz que até a sonda New Horizon também possa ter esse mesmo objetivo, rastrear o planeta X. A curiosidade maior sobre tudo isso vem das religiões. É incrível como as mais diversas civilizações por todo o mundo em épocas remotas relatam alguma coisa sobre esse planeta. É claro que cada uma chama por um nome diferente. Vamos ver aqui algumas das mais interessantes. Há muito tempo existia um povo chamado hoje de Sumérios. Eles são um dos mais antigos povos da Mesopotâmia, há cerca de 5.000 anos. A cultura suméria tornou-se uma das mais avançadas da antiguidade. Eles foram os inventores da primeira linguagem escrita que se tem notícia. Eles deixaram diversos registros históricos em tábuas de argila. Elas permaneceram indecifráveis em museus europeus por séculos. Mais tarde descobriu-se que um dos campos do estudo da antiga civilização tinha a astronomia. E aparentemente eles tinham noções muito interessantes do universo, e isso datando de cerca de 3.500 a.C. Os escritos e representações sumérias já organizavam o sistema solar de uma forma muito similar à que sabemos hoje. Era composta por 12 planetas, consideravam a Lua entre eles, que orbitava em torno do Sol. Eles viam ela como um planeta. Porém, além dos 2 corpos celestes já citados, de Plutão, que recentemente foi rebaixado a planeta não, e de outros 8 conhecidos nossos, como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, faltaria mais um planeta na lista dos Sumérios. E que planeta seria esse? Se fazendo essa mesma pergunta, o historiador Zacarias Sitchin, que viveu entre 1920 a 2010. Esse cara pesquisou a fundo os sumérios, praticamente dedicou toda a sua vida a isso. Ele queria saber qual planeta estava faltando no mapa solar sumério. Analisando a mitologia suméria, ele descobriu que o tal planeta seria o Nibiru, segundo a crença deles, a terra natal de gigantes como os Anunnakis. Os egípcios, depois dos sumérios, são os que mais deixam os pesquisadores intrigados. Eles chamavam o planeta X de O Destruidor, e o símbolo que eles usavam para representar o Sol alado deixou os astrônomos de queixo caído, pois ele é idêntico ao campo magnético do planeta X, como vocês podem observar aqui. Reparem bem nas duas. Será isso só uma coincidência? Uma coincidência que poderia acontecer em qualquer parte do mundo. Os babilônios chamavam de Marduk, os celtas chamavam de o assustador ou aterrorizador. Por incrível que pareça, o nome que mais mete medo foi dado pelos astrônomos, que o batizaram de Nêmesis, ou Estrela da Morte. Pra mim, provando que anime também é cultura. A versão que Shurato mostrou é a mais top. O anime é baseado nos mitos budistas e hindus. A deusa criadora Vishnu, que governa o mundo celestial, mantido por sua energia, enfrentou a deusa Shiva, deusa da destruição no começo da criação. Vishnu conseguiu vencê-la, mas não tinha como destruí-la, já que ela era imortal. Então ela criou um planeta prisão e prendeu a deusa Shiva e seu povo nele, atirando-os para longe no espaço. Só que em tempos a órbita do planeta se aproxima do reino celestial, nome dado ao planeta de Vishnu. É nessa época que começa sempre uma nova guerra entre o bem e o mal. Quem disse que anime não é cultura? Agora vamos à versão mais verdadeira, que não deixa espaço para dúvida, e não podia ser outra a não ser da Bíblia. Usando um programa de computador, o pesquisador Gil Bruzet ligou acontecimentos do passado à passagem desse planeta pela nossa órbita, o qual ele também mudou o nome para 7X. Pense num bichinho para ter nome a esse planeta. Mas dessa vez teve motivo para isso. Ele colocou esse nome porque os seus estudos o levaram a crer que se trata de um planeta e não uma estrela gasosa do tipo de Júpiter. Ele acredita que seja um planeta 7 vezes maior do que a Terra, por isso o nome 7X. Acreditando nisso, ele traçou diversas aparições relatadas na história, que seria na verdade a passagem do planeta 7X. Por exemplo, na China, em 1054, astrônomos chineses avistaram um objeto viajando pelo céu à noite por 779 dias, começando dia 28 de fevereiro de 1054. a 17 de abril de 1056. Dentro da ciência foi interpretado como uma supernova, que estaria na constelação de Câncer. Só que o pesquisador Gil não acreditou nisso, por causa dos detalhes descritos pelos chineses. O brilho, a movimentação e o tamanho descritos sugeriam que sejam de fato o planeta X. Uma nova pesquisa foi feita sobre esse avistamento de 1054, e ficou claro que Gil estava certo, pois não podia ser uma supernova de Câncer, já que o objeto se mexia e tinha outras coisas ao redor dele. Isso também foi visto em várias partes do planeta, não somente na China, mas por causa do poder religioso e político da época, a maioria dos relatos eram editados ou destruídos. Baseado nessas declarações chinesas, foi criada a simulação do que seria a órbita do 7X, como vocês podem ver nessa foto. Gil também não se limitou a apenas isso, e fez comparação também com os eventos relacionados à Bíblia Sagrada. O que ele descobriu é ainda mais chocante. Foi nos tempos de José, nos 7 anos da seca, e os 7 anos de fartura por volta da metade da seca.
É onde Gil acredita que o planeta X, ou como ele chama, 7X, apareceu naquela época. Tiveram 3 anos e meio de seca quando ele chegou e 3 anos e meio de seca quando ele se foi, totalizando 7 anos. Nessa mesma época de José sendo em outro país na mesma área, ainda dentro do Egito, está lá Jó. Logo nas primeiras linhas, se você ler, vai ver que seus rebanhos e pastores foram destruídos por fogo e saraiva, que significa pedra. Mais 2 parágrafos abaixo você vai ver que seus filhos estavam festejando com banquetes em uma de suas casas, e a casa desmoronou do nada e os soterrou. Isso bate com o calendário que Gil traçou. É bem provável que a onda de pressão causada pela passagem do planeta 7X tenha causado esse efeito. Se você continuar lendo Jó, fazendo essa comparação, vai ver muito mais detalhes desse evento. Há uma passagem na Bíblia também muito interessante conhecida como o Dia Longo de Jó. Muitos ateus neotodinhos achavam que era uma fábula, mas esse dia já foi comprovado na física. Gil acabou sendo o primeiro pesquisador a comprovar logicamente como o dia em que o Sol parou em Josué poderia ter ocorrido. Ele fez isso de uma maneira que vai de encontro à física planetária. Josué 10:11. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca. Morreram. Foram muitos mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas, Sol detente em Gibeon, e tua lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jashe. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então Gil apresentou cientificamente como isso pode ter ocorrido. A Terra passava pela magnetosfera, e isso porque a magnetosfera do planeta X está apontada na direção oposta do Sol. A Terra esteve perto o suficiente e passou pela magnetosfera e passou bem na nossa frente. O Talmud nos dá uma informação. Lá diz que Josué e seu exército viram um objeto que era 15 vezes maior que a Lua. Então, vendo a história pelo lado científico, nós podemos perceber que a Terra desacelerou e deu 12 horas a mais de luz para que Israel pudesse derrotar os inimigos. Deus avisou um dia anteriormente para que eles fossem derrotar os inimigos que eram 10 vezes maior em número do que eles. Era 30.000 soldados de Josué contra 300.000 do inimigo. E Deus disse, não temas, eu o entregarei nas suas mãos. E Josué chega lá de manhã e o exército está assustado, porque o sol está demorando a desaparecer. E ele chega comandando e eles começam a correr, e isso fez eles começarem a desanimar. Em seguida, uma chuva de meteoros vem a favor de Josué. Nisso, morre mais homens com isso do que pela espada. Agora, como uma pessoa pode ser tão precisa como uma chuva de meteoros? Você também poderia ser atingido, mas apenas seu inimigo é atingido. Porque esse evento é uma das grandes provas da existência de Deus. Só Ele pode revelar o que vai acontecer, e indicar onde cada pedra vai cair. Deus é tão poderoso que moveu um planeta inteiro para causar o fenômeno correto na hora correta. Isso para mim mostra como Deus não interfere nesse mundo. Nesse caso, como era de extrema importância a vitória de Josué naquele momento, para o mundo inteiro. Ele não desceu nem mandou seus anjos derrotar o pessoal, mas de maneira natural deu a vitória a Josué, através de um grande fenômeno, que mostra que Deus é amor, mas suas leis são mantidas a todo custo. É bom você entender isso, meu bom amigo. Não pense que Deus é um bestão que você pode fazer o que quiser. Fique esperto. Nesse caso, a Terra viajou pela magnetosfera do planeta X, e foi isso que causou o atraso na rotação de 4 a 5% por cada hora. Basta analisar e você verá a Terra parando, como a Bíblia afirma. O rei Ezequias em Isaías foi muito importante também. Nós podemos observar que os dias do calendário sendo mudados na Bíblia, e bem naquele tempo, e também secularmente no mundo, basicamente em todo o mundo globalmente. Quando você vê os mais diversos calendários, você vai ver que todos eles mudaram de 360 dias para 365. A pergunta é o que aconteceu para que todos decidissem mudar o calendário assim. Porque se uma pessoa chegar a afirmar que os calendários daquela época não eram bem apurados, isso não fará sentido algum, porque hoje mesmo os observatórios sabem quando as sombras se alinham no equinócio, graças aos antigos. Eles também sabem exatamente que ano é. Então, quando o planeta 7X veio, isso fez a sombra voltar nos degraus. Na versão King James diz relógio do sol. Já no hebraico diz 10 graus. E se fosse um relógio de sol? Não conta, porque isso significaria que a rotação da Terra não só teria que parar, mas voltar para trás. E veríamos oceanos entrando em continentes em alturas tremendas. Isso não faz sentido. Agora, se tivermos uma janela virada para o sul, como a sombra dos degraus, como o texto indica, então temos a inclinação da Terra de 23 a 8 graus. A inclinação é como se dois ímãs se aproximassem, como barra de ímãs se aproximando, porque existe uma atração magnética que faz com que a Terra se incline. E uma vez que elas se afastam, elas voltam para a posição normal, exceto pelos deslizes das costas. O continente desliza um pouco. Deve-se também considerar o mesmo tipo de deslocamento nos polos que aconteceu nos tempos de Jó, porque o deslocamento não foi permanente, mas sim temporário. Mas teremos em alguma parte por conta do deslize das crostas, porque
porque as crostas do continente estão acomodadas em cima das crostas oceânicas. Elas não estão coladas lá, só está lá pela força da gravidade, e é por isso que os continentes se movem. E acabamos tendo os continentes se retorcendo e deslocando-se. O maior deslocamento encontrado por Gill foi de 14 graus, sendo que os mais comuns são de 8 a 7 graus de deslocamento. Podemos usar a astronomia porque a Bíblia existe pontos-chave que apontam os alinhamentos astronômicos. Um deles, por exemplo, quando Yahushua, Jesus, nasceu. Aquilo teve um sinal literal no céu, onde o rei dos planetas, o Júpiter, alinhou com Regulus, o qual é o rei das estrelas na constelação de Leão. Por isso mesmo você vê Jesus afirmar que é o leão da tribo de Judá. Quando os dois reis cósmicos se alinharam, nasceu o rei dos reis em Judá. Outro evento muito documentado que existe mais provas do que qualquer outra história que você tenha em livros é o sacrifício de Yahushua. Ele não é só documentado na Bíblia, mas também na história secular. Naquela ocasião houve um eclipse que escureceu todo o planeta por 3 horas. Em Mateus 27:45 diz: "E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona." Mateus 27:46. "E perto da hora exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Elei, Elei, lama sabachthani, isto é, Deus, meu Deus, por que me desamparastes?" Mateus 27:50. "E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito." Mateus 27:51. "Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e desderam-se as pedras." A lua em eclipse solar. Nós precisamos da lua entre a terra e o sol. Ela só consegue escurecer a terra por 3 minutos, ou no máximo 7 minutos e meio. E isso acontece em apenas uma parte da terra, jamais dela inteira. Para deixar nosso planeta 7 horas sem luz, é necessário que um objeto com 7 vezes o tamanho da Terra, em uma considerável distância, para termos 3 horas de escuridão. Isso aconteceu na Páscoa, significando que a lua estava do lado errado da Terra. Teríamos que pôr uma lua nova para fazer um eclipse solar, e não uma lua cheia como é requerida para a Páscoa. E isso nos dá a entender que estamos a falar de um evento, que prova a presença de um terceiro objeto. No êxodo do Egito, ao invés de 3 horas de escuridão, tivemos 3 dias. Êxodos 10:21. "Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés assim estendeu sua mão para o céu, e houve trevas expressas em toda a terra do Egito por os 3 dias. E não foram só os 3 dias de escuridão, mas também caiu fogo no céu." Êxodo 9:23. "E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito." Êxodo 9:24. "E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grande qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação." Estes são apenas alguns dos diversos exemplos que Gill encontrou relacionado à Bíblia Sagrada com a passagem do planeta 7X. Ele fez uma cartilha relacionando os eventos com a passagem do planeta. De acordo com esta cartilha, se seus cálculos não estiverem errados, se preparem porque a passagem do 7X será no nosso próximo mês, 23 de março de 2016. E para piorar, está relacionado com Apocalipse, onde é visto no céu na constelação de Virgem. Apocalipse 10:11. "E voou-se um grande sinal no céu, na mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça." Apocalipse 12:3. "E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas." Agora lembre que eu quero que você tenha a visão científica. E lembre também do que eu falei ainda há pouco sobre o planeta X. Ele vai até o fim do sistema solar e sai arrastando tudo que é porcaria, lixo cósmico com ele. Vem tudo seguindo ele por sua forte gravidade. Lembram-se disso? Agora escutem bem. Apocalipse 10:4. "Pois a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra." Diga aí se não dá até um arrepio. Gill Broussard fez uma teoria em que prevê que o planeta 7X, no dia 26 de março de 2016, mês que vem, estará muito próximo ao planeta. Não estará aqui de fato, mas bem próximo, e isso trará uma chuva de meteoros anunciando sua aproximação. O negócio é pedir a Deus que nenhum nos acerte e passe bem longe. Gill também compara o 7X ao Sol citado no texto Apocalipse 12, indicando que o planeta 7X iluminará exclusivamente a constelação de Virgem, baseado na questão da tradução da palavra Sol, e não especificamente o Sol em si, com isso decifrando o texto de Apocalipse 12. Contudo, existe também um estudo astronômico que mostra esse mesmo quadro de Apocalipse 12, mas acontecendo em 23 de dezembro de 2017. Então, se não acontecer agora em 26 de março de 2016, não fique pulando de alegria achando que o pior já passou, pois só teremos certeza em setembro de 2017. E se for em 2017, aí será bem pior, pois não inclui o planeta 7X, mas sim o próprio Sol. Gill também disse que o planeta X não aparecer em 2016, nem em 2017. Ainda há probabilidade de ele aparecer até 2021. Antes que você diga, mas afinal quando é isso? Saiba que não é possível dizer com exatidão quando ele chega por essas bandas, pois não existem dados precisos para calcular quanto tempo ele leva para completar sua órbita.
Mas você pode saber que uma hora ou outra ele bota as caras por aqui. E isso é certeza. Se você olhar todos os dados dos planetas ao nosso redor, você vai ver que a temperatura deles está aumentando. E isso contraria o que a mídia podre diz, que nós somos os culpados pelo efeito estufa, pelo aquecimento global, pois não teríamos como aumentar a temperatura dos planetas ao nosso redor. Como é que poderíamos aumentar a temperatura deles, de Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, enfim, todos os planetas? Porque é fato que eles estão ficando mais quentes. A única explicação plausível é que existe uma força externa, longe da Terra, que está afetando todo o sistema solar. E isso é que os dados estão mostrando. Temos um aumento significativo de erupções vulcânicas, padrões diferentes no clima causando tornados, e até mesmo o norte magnético está se movendo 12 vezes a mais do que o normal em direção ao norte geográfico, o que é muito fora do comum. Temos todas essas aves morrendo, e os peixes também, especialmente esse tipo de peixe e pássaro, que são muito sensíveis ao metanol. É como um quebra-cabeça que você precisa montar as peças. Nós sabemos que quando as rochas se deslocam, elas liberam metanol, e essa é a explicação das mortes. O metanol entrou na água e no ar, e eles morreram instantaneamente. Há muito mais morte de animais por aí do que é mostrado na TV. Tudo é omitido para não causar pânico à população. Todo o descontrole climático chamado de aquecimento global, quando devia ser chamado de aquecimento universal, já que todos os planetas do sistema solar estão com o mesmo problema. Pode ser tudo causado por causa da aproximação do planeta 7X. E se estivermos certos, meus amigos, é melhor você começar a se preparar para a próxima. Isaías 2:11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os soberbos e altivos, e contra todo o que se exalta para que seja abatido. Isaías 2:17. A arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2:18. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. Isaías 2:19. Então os homens entraram nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Isaías 2:19 é um dos mais chocantes. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. E mais uma vez quem está desperto sente um arrepio. Se um meteoro fosse cair na terra agora, onde nós tentaríamos nos abrigar? Meus amigos, contra fato não há argumento. O cara querer negar a Deus ou criticar a Bíblia, pode ficar à vontade, mas esse é o livro da verdade e todas as palavras aqui são verdadeiras. O tempo só comprova isso. Por mais que queiram acusar de ser falsa, de ter sido adulterado, o que é uma grande mentira, o que existe é uma pequena mudança em algumas palavras, que não existe na expressão de um idioma para outro, mas que não muda o sentido da história jamais. Desafio qualquer mestre da internet em mostrar isso em vídeo. Negar qualquer palavra aqui é negar a Deus. Fazer separação entre o Velho e o Novo Testamento é negar a Deus. O Velho Testamento tem muitas leis que era para o povo de Israel, mas muitas leis que devem ser seguidas até os dias de hoje, como os 10 mandamentos. Eu ainda estou devendo o vídeo de sábado, mas eu não esqueci, eu prometo a vocês que vou fazer. Vamos continuar o nosso raciocínio. Isaías 2:20. Naquele dia o homem lançará as troupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, e os ídolos de ouro que fizeram para diante deles se prostrarem. Isaías 2:21. Entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Isaías 2:11. Deixa-vos do homem, cujo fôlego está nas narinas, pois em que se deve ele estimar? Isaías 24:4. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos povos da terra. 24:5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudando os estatutos e quebrando a aliança eterna. Isaías 24:6. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados, por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Isaías 24:7. Pranteia o monstro, enfraquece e vira e suspiram todos os alegres de coração. Isaías 24:8. Cessa o folguedo dos tambores, e acaba o ruído dos que insultam e cessa a alegria da harpa. Isaías 24:9. Com canções não beberão vinho, a bebida doce será amarga para os que bebem. 24:11. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho, toda a alegria se escureceu, desferrou-se o gozo da terra. 24:14. Estes alçarão a voz e cantarão com alegria, e por causa da glória do Senhor exultarão desde o mar. 24:17. O temor e a cova e laço vem dobre de ti, o morador da terra. E eis será aquele que fugir da voz do temor, cairá na cova, e o que subir da cova o lanço para prender, porque as janelas dos altos estão abertas, e os fundamentos da terra tremem. E será naquele dia que o Senhor castigará os exércitos dos altos nas alturas, e os reis da terra sobre a terra.
Você ainda tem tempo, irmão, para aceitar Jesus, o Yahushua, como seu único salvador. Tudo está diante de você, irmão. Não deixe para quando os tormentos começarem, porque aí será tarde demais. Deus deixou sinais e a inteligência para que percebamos tudo o que está ao nosso redor. A Bíblia está à sua disposição. Se você não consegue entender, ainda tem pessoas dispostas a lhe tirar todas as suas dúvidas. Basta apenas você querer. Saiba que uma hora essa oportunidade vai acabar. Não venha dizer que Deus é mau por isso. Escute bem, Hebreus 12, 25. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala, se os que se recusaram a ouvir naqueles que o advertia na terra não escaparam. Quanto mais nós, se nos desviarmos daqueles que nos advertem nos céus. 10:26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, e ainda uma vez abalarei a terra, mas também o céu. Todos os créditos e agradecimentos devem ser dados ao canal Saindo da Matrix, que montou o vídeo original muito bem feito por sinal. Quiser conferir, basta clicar aqui ou ir na descrição do vídeo logo abaixo. Tem muito mais detalhes do que esse meu vídeo. Esse canal tem muitos outros temas muito bons, maravilhosos por sinal. Vocês devem conhecer. Com certeza vocês não vão se arrepender. Espero que vocês tenham gostado, porque esse realmente deu muito trabalho para fazer. E saibam que se o mundo não acabar no próximo mês, dia 26, pode acontecer em 2017. E se ainda não acontecer, não escaparemos de 2021. É bom você pensar bem e rever conceitos antigos sobre questões da sua vida. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Saiba que Jesus é o caminho, o resto é só ilusão. A verdade está aí, meus amigos, embora tentem esconder, manipular e semear a dúvida comparando o cristianismo com outras religiões. Não existe nenhuma que tenha tantos acontecimentos históricos comprovados como a Bíblia. É o verdadeiro livro do passado e futuro porque vem de Deus. Esse vídeo acaba aqui. Quero lembrar vocês que na última quinta-feira, eu, o Encarando, Emerson ou Davi, como meus amigos me chamam, gravei uma live stream no canal Oculto com outros grandes parceiros aqui do canal, como Mistério TV, Nerdices 13, Beco Sombrio e Terror Tube. Excelentes canais que fizeram o papo fluir de maneira natural e descontraída. Vocês não podem perder. O vídeo será lançado durante a semana. Infelizmente, por problemas técnicos, não deu para ser ao vivo como nós queríamos. Por isso, para garantir que você não perca o lançamento do vídeo, que está imperdível, garanto a vocês, já vá logo se inscrevendo no canal Oculto, conferindo o conteúdo do cara que sem dúvida é excelente. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Conheça também cada um dos parceiros, o link deles também vai estar aí na descrição. Assim, quando o vídeo for lançado, você vai conhecer cada pessoa que vai estar falando. Para vencer a guerra da desinformação, só podemos usar a arma da informação. Então por isso é bom que você conheça a todos. Também teremos um concurso, o concurso A Hora da Meia-Noite, que já mandou seu número e foi adicionado. Pode gravar um áudio com a frase A Hora da Meia-Noite. O áudio que for mais bem narrado e for mais sombrio, ele vai ser escolhido pelos ADMs. E aí eles vão mandar para mim e eu colocarei na abertura do quadro da semana. Exatamente na madrugada de sábado para domingo às 0 horas. Esse é o fim do nosso vídeo e até o nosso próximo encontro. Provavelmente quinta ou sexta-feira. Um abraço e até lá. Sempre encarando o sobrenatural.